Se Jesus te disser que você vai chegar do outro lado, pode ter certeza que você vai chegar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Bora lá. Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Estamos lendo o livro de Mateus e hoje é dia de lermos os capítulos 14 e 15 da Palavra do Senhor. Amém? E eu quero compartilhar algo aqui poderoso da parte de Deus para com os irmãos, que trata-se sobre as ordenanças do Senhor Jesus para a nossa vida. Amém? Quero ler aqui com os irmãos Mateus no seu capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus, providenciem vocês mesmos os alimentos para eles. Eles responderam: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Olha só. Os discípulos chegam para Jesus dizendo: Senhor, despede a multidão, para que assim eles possam ir às cidades vizinhas e realizarem ali as suas compras, para que eles possam comer algo. E o Senhor diz: não há necessidade disso. Reúna o povo. Então, olha só a estratégia. O povo é reunido e Jesus pega ali 5 pães e 2 peixinhos para alimentar toda uma multidão. Só que olha só a organização de Jesus. Todo mundo fica sentadinho na grama, enquanto o Senhor realiza um milagre. Por que isso? Porque para ver o milagre do Senhor Jesus, primeiro temos que estar prestando atenção naquilo que Jesus está operando, porque o Senhor opera diversos milagres nas nossas vidas e a gente não presta atenção, porque a nossa atenção ela está voltada para tudo, menos para o que Jesus está fazendo. E quando Jesus faz na nossa vida, ele não faz apenas na medida exata, ele faz ao ponto de sobrar, para que assim nós possamos dividir tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas com outras pessoas. Amém? Mas é interessante nessa passagem a ordem que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos logo após realizar esse milagre. No mesmo capítulo 14, versículo 22 e 23, olha só o que diz a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Amém? Olha só, Jesus dá uma ordem: entrem no barco e atravessem para o outro lado. Então, se Jesus mandou você fazer algo, pode ter certeza que se você fizer o que Jesus mandou, você vai chegar onde Jesus te mandou chegar. E Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: entrem no barco e atravessem para o outro lado. Enquanto isso, Jesus foi para o monte sozinho orar ao Senhor. E anoitece, ele está ali orando. Só que enquanto isso, os discípulos estão no barco. E daí começa uma tempestade, onde um vento muito forte acaba ocasionando ondas, e essas ondas elas começam a bater no barco, e isso traz muito medo ao coração deles. Só que por volta das 3 da manhã, Jesus vem caminhando sobre as águas ao encontro dos seus discípulos. E eles ficam com medo, achando que é um fantasma. Só que Jesus vai e diz assim para eles: não fiquem com medo, sou eu. E Pedro, tomando a frente, diz: se é mesmo o Senhor, mande-me ir encontrar o Senhor sobre as águas. Jesus manda ele vir. E ele vem, é engraçado que ele caminha assim sobre as águas. Só que quando ele está próximo de chegar em Jesus,
A palavra do Senhor vai dizer que este vento contrário, causa medo. Pedro, ele sente medo. E por sentir medo, ele tira a atenção dele que estava em Jesus, o foco dele estava em Jesus. E por isso, por crer que era Jesus, ele conseguiu caminhar. Mas um grande milagre acontecendo. Só que o medo dele tirou essa atenção de Jesus e isso fez com que ele começasse a afundar. Só que quando ele começa a afundar, Jesus pega ele pela mão e o levanta e diz que ele era ainda um homem de pouca fé. E aqui a gente aprende algo valioso. Enquanto estamos olhando para Jesus, enquanto estamos observando Jesus, enquanto estamos seguindo aquilo que Jesus nos mandou fazer, nos deu a ordenança de fazer, ouvindo a voz do Senhor com atenção, pode ter certeza que o milagre vai acontecer e nós vamos contemplar este milagre. Porém, se nós começarmos a nos desatentar à voz do Senhor, nós começamos a afundar. E o que me chama a atenção é que essa tempestade surgiu por conta de um vento contrário. E vento contrário não é qualquer vento, não é qualquer coisa. Vento contrário é uma ação do inimigo. Só que após Jesus pegar Pedro pela mão e levantar, o próprio Senhor Jesus dá uma ordem para que o vento e o mar se acalmem. E isso acontece. E os seus discípulos vão dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, lhe são sujeitos? Só que essa passagem ela é tão interessante que a gente não percebe o que Jesus disse lá no versículo 22 e 23. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Primeiro ponto, ele dá uma ordem. Ele fala, vai lá e atravessa. Porque se ele te falar assim, ó, vai lá e faz, vai lá e realiza, pode ir que eu sou contigo, pode ir, porque vai acontecer do jeitinho que ele falou. Eles não precisavam duvidar, ficar com medo daquela tempestade, com medo de perecer em meio àquele mar aberto, porque eles iriam atravessar, porque era uma ordem do Senhor. Só que a segunda parte também me chama a atenção, que diz assim, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Ou seja, Jesus ele passa horas em comunhão com Deus Pai. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais jejum e oração, mais poder de Deus para nossas vidas. E nós não podemos duvidar dos milagres de Jesus. Olha só, capítulo 15, versículo 8 e 9. Isaías já tinha profetizado sobre as pessoas que acreditam e as que não acreditam no Senhor. E como que isso é notável? Aqueles que honram o Senhor Jesus apenas de lábios, mas existem também os que honram com atitude. Vamos ler aqui para a gente poder entender. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Amém? Então, olha só. Quer adorar ao Senhor, quer honrar ao Senhor de verdade? Não honre apenas com palavras, mas sim com atitude. Exerça a fé naquilo que o Senhor tem para com a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz de Jesus.